Oi, eu sou a Steph e o assunto de hoje é um tanto pesado comparado com a maior parte dos temas que eu trato aqui no canal, mas sinceramente, como uma criadora de conteúdo gótico, eu acho que isso é um tema que eu não poderia ignorar, já que ele afeta a vida de várias pessoas, que é toda a questão do racismo que às vezes acontece dentro da subcultura gótica ou até mesmo de pessoas de fora quando vê uma pessoa gótica de alguma etnia diferente, digamos assim. Fora daquele padrão mais europeu, mais branco, que geralmente as pessoas têm dos góticos, tá? E além disso, eu também quero comentar um pouco sobre como ter uma diversidade cultural é muito interessante dentro da subcultura gótica. Primeiro de tudo, eu tenho que mencionar que tem uma luz gigante aqui em cima de mim, um feixe de luz gigante aqui em cima de mim. Espero que não atrapalhe o vídeo e que a minha voz, ela vai esfarelar no meio desse vídeo, porque eu acho que eu tô ficando doente. Mas como eu acordei me sentindo um pouco mais disposta, eu pensei, vou gravar esse vídeo sim. E aqui estamos, né? Para tratar sobre um assunto que é muito importante e que eu vejo muitas pessoas simplesmente fingindo que ele não existe. Primeiramente, na minha visão, eu não considero uma pessoa que é racista como gótica, tá? Eu diria que é uma pessoa que ela tem um interesse ali pela subcultura, mas é uma pessoa que tem um interesse muito superficial. Porque se você parar só um pouquinho para poder entender sobre a subcultura gótica, você vai observar que ela é muito diversa. Tem gente de todo lugar do mundo na subcultura gótica. E as influências, o simbolismo, ele também é muito diverso. Por exemplo, o símbolo mais presente e mais usado pelos góticos, que é o Ankh, eu tô usando ele como brinco, inclusive. Então, esse símbolo, ele é egípcio, ou seja, ele é um símbolo africano. Então, já começa por aí. O símbolo mais importante da subcultura gótica, que é mais presente em várias formas de mídia gótica, não é um símbolo europeu. Então, isso pra mim já prova como a subcultura gótica ela vai ser muito diversa e ter suas raízes em cada lugar, sabe? Isso sem contar que até mesmo a maquiagem gótica também tem algumas inspirações um tanto egípcias. Eu sei que boa parte da maquiagem gótica tem inspiração do expressionismo alemão, mas não é a única inspiração, né? Ela vai variar bastante. Também tem muita inspiração asiática. Então, assim, a subcultura gótica, ela realmente é muito diversa. E se você parar para estudar a subcultura, você vai entender isso. Gente, minha voz já está esfarelando. Mas enfim, eu ainda consigo continuar esse vídeo. Então, eu tive que mencionar tudo isso agora no começo, porque parece que as pessoas simplesmente ignoram isso, sabe? E eu tô cansada de ver esse tipo de coisa. Falando agora sobre situações de racismo que eu particularmente já observei aqui na internet, eu percebo que o racismo, ele não é uma coisa para um tipo só de etnia, o que é muito importante de destacar. Quando a gente fala sobre o racismo, a maior parte das pessoas sempre pensam no racismo contra pessoas negras. Mas a verdade é que o racismo ele vai para vários tipos de pessoas diferentes. Por exemplo, muitas pessoas indianas, pessoas japonesas, chinesas. Chinês, então, é um pessoal que sofre bastante xenofobia e racismo, sinceramente. Então, assim, vai para vários tipos de pessoas e a gente precisa abordar e notar isso, sabe? Não tratar como se fosse para um grupo só, mas observar esses comportamentos direcionados para vários tipos de pessoas diferentes. Por exemplo, aqui mesmo no canal eu já observei alguns comentários com teor um tanto racista contra algumas pessoas asiáticas. E eu fiquei surpresa com isso, sinceramente. Porque eu tenho muito conteúdo aqui no canal que é baseado em algumas coisas de cultura asiática. E ver pessoas que acompanham o canal comentarem esse tipo de coisa, na minha visão, é bem, assim, decepcionante. Parece que eles não aprenderam nada, não, sei lá, sabe?
não tem um pensamento crítico na cabeça deles. Eu observo também que quando uma pessoa não branca tenta fazer qualquer coisa de diferente no visual, ela geralmente recebe muito mais comentário negativo do que uma pessoa branca receberia. Tipo assim, quando você é alternativo e você tem um visual diferente, já é, digamos assim, previsível que você pode receber alguns comentários ruins. Mas eu percebo que com pessoas não brancas isso acontece muito mais. Muito mais comentários debochados ou comentários logo assumindo alguma coisa sobre a pessoa. Tipo, já assumindo que aquela pessoa é necessariamente uma pessoa miserável ou que ela tá tentando se passar de uma coisa que ela não é. Eu vejo muito esse tipo de coisa em todo lugar, principalmente no TikTok. Então, é mais uma coisa que a gente vê e a gente não pode fingir que não existe, sabe? Esse tipo de comportamento ridículo na internet. Eu acho que é muito importante que a gente não ignore até mesmo coisinhas pequenas, que honestamente, às vezes até mesmo nós mesmos temos alguns pensamentos assim, sem notar que são pensamentos péssimos, que são pensamentos racistas. Então a gente também precisa ter uma certa autocrítica, sabe? A gente também precisa refletir o que existe em nós mesmos que ainda possui um tanto aí de racismo, tá? Toda pessoa é sujeita a errar, isso acontece. O problema mesmo é você sair errando por aí e achar que você tá sendo certo. Então, às vezes, a gente usa algum termo sem saber que ele tem um cunho racista, às vezes a gente assume alguma coisa, enfim, existem várias situações que acontecem que, às vezes, passam despercebidas, mas é importante que a gente pare um pouco para poder refletir sobre essas coisas. Como eu particularmente nunca experienciei o racismo, tipo, direcionado a mim, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns textos bem interessantes que saíram lá no Gothic Station, que eu acho que podem ser bem úteis para quem quer se informar mais sobre esse tipo de coisa. E, novamente, desculpa, eu acho que eu já tô começando a ficar caída. É aquilo, a gente acorda achando que tá com energia, e aí, aos poucos, a gente volta a parecer doente. A gripe sempre me pega nesse sentido, mas eu ainda posso falar mais um pouco. Então, o que a gente pode fazer, então, para poder trazer uma luz positiva e afastar esse tipo de coisa, sabe? Afastar pessoas racistas e afastar o racismo em geral da nossa subcultura. Então, eu acho que é muito importante, como gótico, que você não se prenda a um tipo só de cultura quando você vai explorar a subcultura gótica. No caso, não que você se prenda a um tipo só de cultura, mas de um lugar só do mundo. Então, assim, a música gótica, ela existe em todo canto, sério. A música gótica brasileira, por exemplo, ela vai ter elementos que vão se diferenciar bastante da música gótica de, sei lá, de Londres, por exemplo. Então, assim, cada lugar do mundo, cada povo, cada pessoa, por mais que pegue um gênero musical que já tá lá definido, consegue trazer a sua própria interpretação. E eu acho isso o máximo. É tipo o que acontece com, sei lá, a música pop, por exemplo. A música pop estadunidense, ela vai ser de um jeito, vai ser sobre alguns temas específicos. E aí você vê, por exemplo, o K-pop, que é uma coisa que estourou, né, por aí, e que tem toda uma carga cultural diferente. E mesmo assim, muitas pessoas gostam. Então, o mesmo pode acontecer com a música gótica. A música gótica de cada lugar do mundo, ela, mesmo tendo um gênero definido, ainda assim vai poder ser muito diversa no quesito interpretação. Cada país passa por situações diferentes, problemas diferentes e também tem uma cultura diferente que pode ser explorada através da música. Isso vale para vários aspectos. Até mesmo alguns aspectos religiosos, tem algumas bandas que vão abordar temas assim, e aspectos políticos também, principalmente aspectos políticos. Por exemplo, tem muita música gótica brasileira que reflete muito o seu tempo no sentido político. Isso vale para todo lugar do mundo. É só observar, por exemplo, o pós-punk russo, que você vai ver que tem muita coisa ali política rolando. Então, cada lugar do mundo vai trazer uma interpretação diferente. E eu, honestamente, acho isso o máximo, toda essa diversidade cultural que existe dentro da subcultura.
E isso também vale para outros aspectos, como por exemplo o cinema. O cinema brasileiro com elementos góticos é totalmente único. Isso vale para cada lugar do mundo. O cinema asiático vai ser de um jeito, o europeu vai ser de um jeito. Todo lugar vai ter sua própria interpretação de um mesmo gênero de cinema. Então, eu honestamente fico fascinada, eu amo toda essa diversidade cultural, eu gosto de ter contato com pessoas de todo lugar do mundo, de todo tipo de cultura, e eu acho o máximo que num mundo tão grande, pessoas com, tipo assim, toda uma história de vida diferente, uma cultura diferente, ainda assim encontram uma identificação dentro da subcultura gótica. Sério, isso é o máximo. Então, como que alguém pode simplesmente ser preconceituoso ou racista quando todos esses aspectos culturais são tão ricos e interessantes? É difícil de entender. Principalmente vivendo num país como o Brasil, que é extremamente diverso. O Brasil é um país que foi formado por vários povos diferentes. Então tem vários povos diferentes da África, vários povos diferentes da Europa, da Ásia. É um país que tem todo tipo de coisa, todo tipo de pessoa. E, na minha opinião, esse é um dos pontos mais fascinantes do Brasil. E como gótica, eu fico fascinada que eu posso encontrar até mesmo dentro do Brasil bandas muito diferentes. Tipo, cada estado do Brasil é quase como um país diferente, sinceramente. Então, tudo isso pra mim é muito interessante. Tendo esses pensamentos mais positivos em mente, eu acho que uma coisa que eu preciso deixar aqui pra vocês como um conselho, digamos assim, é que você observe bastante o comportamento das outras pessoas. Se você tem uma comunidade ali, uma pequena comunidade, algum lugar que você se reúna com outras pessoas alternativas, observe bastante o comportamento, observe bastante se tem alguma pessoa que às vezes tem pensamentos racistas, observe se tem alguém que não está sofrendo algum tipo de ataque assim. Eu acho que como uma comunidade é muito importante que a gente observe e também que a gente proteja e cuide das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que sinceramente é tão rica culturalmente, eu fico até inspirada quando eu penso nisso. E como eu sempre digo aqui para vários temas diferentes, sempre busque explorar. Tem tanta coisa interessante pra gente conhecer. Então, ao invés de sempre ver filmes de um só lugar, tente descobrir filmes de outros lugares diferentes. Olha o tamanho do mundo, olha quanta coisa tem pra gente descobrir. Às vezes, seu filme preferido pode ser de um país desse tamanhinho que você nem sabe que existe e você ainda nem descobriu ele. Então, assim, ter esse pensamento em mente, estar com a sua mente aberta para diferentes tipos de cultura, vai fazer com que você seja uma pessoa, sinceramente, muito mais interessante e vai fazer com que você ame ainda mais a subcultura gótica, porque você vai ver que existe uma identificação para todo tipo de pessoa. E como sempre, eu acho que também é muito importante apoiar pessoas de diferentes tipos de etnia aqui nas redes sociais. Então, se você gosta de acompanhar criadores de conteúdo, é sempre legal tentar apoiar vários tipos de pessoa. Lógico, uma pessoa que você sinta ali, que você goste daquela pessoa, não vai acompanhar só por acompanhar, né? Mas uma pessoa que você sente ali uma simpatia, digamos assim, tá? Então, uma pessoa que eu particularmente gosto muito aqui no YouTube, eu acho que eu já mencionei ela aqui, é a Fases da Bruxa. Eu acho o perfil dela sensacional, é uma pessoa que cria um conteúdo muito bom sobre a subcultura gótica, então eu deixo a recomendação aí pra vocês, tá? Novamente, eu sou uma pessoa que não experienciei, digamos assim, racismo, mas eu acho que eu não posso fingir que esse tipo de coisa não existe. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, tá? E, enfim, pessoal, eu gostaria de me aprofundar mais e falar mais sobre esse tema, mas eu tô doente e tô começando a ficar bem caída, sinceramente. Mas enfim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele possa acrescentar alguma visão diferente pra vocês. Tem uma coisa que eu quero avisar pra vocês,
é que eu criei um blog pro canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. E eu acho que o blog vai ser bem interessante, até porque eu também posso colocar alguns links úteis lá, principalmente envolvendo filmes. Então fica tudo muito mais fácil para vocês de encontrar, beleza? E é isso. Muito obrigada por ver esse vídeo e até mais!